Melhor remédio, irmão. Eu falei, minha mulher às vezes tem dificuldade para dormir. Ele falou, o melhor remédio, irmão. Pede para ela orar até dormir. E não é que funciona mesmo? Vai orar então já. Abre a boca. Tô brincando. Começa a orar e dá 5 minutos, o corpo já está. Deixa eu deitar, eu tô cansado. Porque é uma questão espiritual também. E a carne não quer, aí fica com conversa. Eu tô ansiosa, mas quando você põe a oração e meta e fala agora, então vou orar por esse problema, não fica pensando nele não. Aí a carne diz, não, parou, chega, vamos mudar a conversa, vamos deitar e vamos dormir. Aí dá sono, né? Se ajoelha, dá sono. Então, ora, né? A oração é maravilhosa. E quando eu falo assim das coisas, é para você prestar atenção no seu corpo e mostrar quem é que está no controle. É o Espírito na sua vida. Então você vai ouvir a palavra, a carne. Você está com fome, mas você vai ouvir a palavra. Eu preciso da palavra. Você está com sono, cansado, mas você vai ouvir, porque eu não vou perder meu tempo. Eu não vim aqui para perder tempo. Eu vim para receber a palavra, para louvar a Deus. Reaja, não fique deixando a carne dominar a sua mente, os seus desejos, né, da carne dominar. Quem tem que dominar é a vontade do Espírito Santo, e a vontade dele é que você ouça ele falar. Vamos então clamar ao Senhor, orar um minuto. Senhor, nós oramos pela tua palavra e pedimos, Senhor, para que teu Espírito venha, em nome de Jesus. Neriou Shai declou Tunianaya show decline Rabacou declou Turianda Labashu de Calamanaya cheio. Em nome de Jesus. Neriou Shai declou. Abençoa, Pai, começa a falar com teus filhos. Começa a mostrar, Senhor, a tua boa e agradável vontade. Em nome de Jesus. Neriou Shai declou Turianda Labashu declou Labacou Shalamanaya Sherianda Las. Fala através do teu Espírito Santo. Nós estamos atentos, Pai. Tu disseste: comecem a meditar na sabedoria, comecem a entender as coisas da sabedoria. E nós estamos aqui clamando, porque a tua palavra diz em Tiago, Senhor. Em Tiago ele diz, Senhor, para nós buscarmos. Quem tem falta de sabedoria, busque a sabedoria. É a tua palavra que nos diz em Tiago 5:1-5. Por isso, em nome de Jesus, enche o nosso espírito. Nós precisamos estar atentos com teu Espírito Santo para controlar os nossos desejos, para que a nossa decisão da ação que devemos ter seja direcionado pelo teu Espírito, seja a melhor decisão, Pai. Por isso, em nome de Jesus, enche-nos do teu Espírito Santo, enche a vida da irmã, do irmão, do Espírito Santo, do Espírito de sabedoria, porque é uma sabedoria divina que nós pedimos, e não uma sabedoria humana. Não, Senhor, queremos nos apoiar nessa sabedoria humana, mas queremos estar apoiados, guiados pela sabedoria divina. E é por isso que estamos meditando em Provérbios, Senhor, meditando na tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Narabacou declare to dia aquele amor, em nome de Jesus. Aleluia. Abra em Provérbios capítulo 4. Mas eu vou dizer para você que nós viemos conversando todos esses domingos, e se você quer ter sabedoria, é algo muito simples. Comece pensando em temer a Deus. A definição que nós demos para temer a Deus é ter medo de Deus. Medo nos afasta da pessoa muitas vezes. Medo nos reprime, não nos permite ter liberdade com aquela pessoa. Mas temer a Deus é respeitar papai, como nós falamos. Respeite papai. Não seja mal criada. Não reaja a Deus falando não é bom isso para a sua vida, e você continuar fazendo as coisas como criança teimosa, insistindo em uma direção oposta. Papai fica chateado. Então o que Deus espera é que nós se voltemos para aquilo que Ele fala que é bom, as suas instruções, e possamos obedecer. E quando falo em obedecer, porque a obediência, irmão, é o que? É um resultado daquilo que nós entendemos. Se eu sei que não devo parar no farol, não devo passar pelo farol vermelho, quando o farol vermelho chega, o que eu faço com o meu carro? Eu paro.
porque eu entendi pelo conhecimento da lei de que passar o farol vermelho não é bom e deve ser parado, e há consequências, e eu obedeço. Então a obediência é o resultado do que eu entendi. Se eu entendi, eu pratico. Então Deus espera a respeito. Então quando nós falamos que conhecemos a Deus e desprezamos os seus conhecimentos, as suas instruções, então nós estamos fazendo o que quer. Isso para Deus é um desrespeito com Ele. Por quê? É uma coisa que dizer: não serve para mim, Deus, o que você pensa. Ah, tá, então serve. Vamos ver o que você vai fazer com a sua vida. E geralmente estou dizendo que o homem vai ser destruído por causa disso, mas geralmente a Bíblia diz que o homem sem Deus vai de mal a pior. É o que a Bíblia diz. Só vai afundando, e quando não afunda, vive numa situação espiritual que mesmo o rico pede pela morte. Tantas pessoas hoje a gente está ouvindo falar sobre suicídio, e gente que tem dinheiro. Então o problema não é dinheiro, o problema não é morar num condomínio rico, o problema não é ter carro que queria ter dos sonhos, o problema está na vida espiritual dela. Então se ela não aprendeu a ser guiada por Deus, a respeitar o papai e seguir seus próprios entendimentos, então ela deixou de ter sabedoria divina e resolveu seguir a sabedoria terrena. Amém? Então temer a Deus é um princípio da sabedoria, irmão. Aleluia, glória a Deus. A segunda coisa, se você quer possuir sabedoria, o que a palavra veio dizendo no começo lá de Provérbios 1, 2 e 3, é saber ouvir. Glória a Deus. É saber ouvir. Glória a Deus, amém? Vamos continuar. Eles tiram o carro aí. Glória a Deus. Saber ouvir é o segundo princípio de sabedoria. Repete comigo: saber ouvir. Está fraco, irmão. Saber ouvir. Saber ouvir. Aleluia. É o segundo princípio. As pessoas querem ouvir Deus, falar com Deus, orar, quer ter comunhão com Deus, mas não quer ouvir Deus falar. Não quer ouvir conselhos de pessoas. Não quer ouvir conselhos para mudar a direção da sua vida. Então, se você quer ter sabedoria, aprenda a respeitar, aprenda a ouvir as pessoas sábias, as pessoas que têm boa intenção, pessoas que têm experiência, que são sábias. Isso é o conhecimento, a sabedoria humana. Você deve ouvir. Tanto que a primeira pessoa que teve a sabedoria humana que nos ensinou, que veio para nos ensinar, é os nossos pais. Então a sabedoria humana serve para alguma coisa quando ela projeta fazer o bem ao seu próximo, não é quando ela projeta as suas conquistas, mas quando ela projeta fazer o bem ao seu próximo. Então a sabedoria humana ela pode fazer parte da sua vida. Ouça as pessoas sábias, as pessoas que te dão bons conselhos, e seja atento. Sua esposa pode estar lhe aconselhando com a sabedoria humana, muitas vezes, mas sua mãe, seu pai também é útil para ajudar você. Então a sabedoria humana, você tem que aprender a ouvir, mas principalmente a sabedoria divina, que é a sabedoria que vem do Espírito Santo, quando ele fala com você, na sua consciência, no seu espírito, sobre o que ele quer que você faça. Em terceiro, você quer ter sabedoria, então busque o conhecimento, o entendimento e o discernimento. Repete comigo: eu preciso ter conhecimento, entendimento e discernimento. E o que é o discernimento? O discernimento é perceber antes que aconteça, perceber a direção que aquilo está tomando. E isso geralmente o homem não consegue ter, ele falha por causa das suas ansiedades. Mas o Espírito de Deus, ele revela a nós, ele fala de forma bem clara conosco, quando não fala de outras formas, em sonhos, em vários sinais, mas ele fala com você, dando você revelação. O que é discernimento? Revelação é saber como lidar com aquilo que ainda não aconteceu, mas que está tendo sinais de que está andando nessa direção. Então você quer ter sabedoria? Respeite Deus, respeite os sábios, respeite aquilo que vem para você como conselho. Você quer ter sabedoria? Aprenda a ouvir mais do que falar. Aprenda a ouvir Deus falar. Não fique só com seus ouvidos, só com falando. Aprenda a dar ouvido a Deus. E se você quer ter sabedoria, tenha conhecimento.
Busque conhecimento do Senhor, busque entendimento da palavra. É muito simples a palavra. Leia a palavra um pouquinho todo dia, você vai começar a entender. Comece a ler, comece a interpretar. Na escola a gente estudava texto e a gente fazia interpretação de texto. Quem lembra disso? Era terrível para algumas pessoas, mas vai lá, ó, capítulo 1, 2, 3 e 4, interpretação de texto, faz o resumo. E é mais ou menos assim a Bíblia. Não pode só se ler por ler. Tenha conhecimento. O conhecimento vem por ter a informação, mas o entendimento, que é a sabedoria, vem depois que você adquire o saber. Você entende o que eu quero dizer, o que você lê. O conhecimento vem você ler, irmão. Dá a plaquinha escrita lá. Não pare. Você só para ali se você não entendeu, né? Tem algumas garagens que está escrito: leia até entender, proibido estacionar. Tem gente que lê e não entende, continua pondo o carro ali. Quer dizer que o cara leu, mas não entendeu. Então o entendimento, a sabedoria é quando você tem o acesso ao conhecimento, mas entendeu o que fazer. E quando você entendeu o que fazer, aí vem o segundo problema. Qual é o segundo problema? O segundo problema de entender é saber o que fazer, a hora de fazer, o tempo de fazer, o modo de fazer. E é isso que o Espírito de Deus veio fazer na sua vida. Deus veio para habitar em você com o seu Espírito, para ajudar você a ter discernimento, para saber quando agir. E quando Deus fala com você, ou quando você fala: não escutei Deus falar, então fique em silêncio e ore a Deus: Senhor, me ajude, me direcione. Não tome decisões enquanto o Espírito Santo não falar, enquanto não testificar realmente no seu espírito que aquilo deve ser feito naquele momento. Às vezes é preciso apenas esperar. Eu mesmo aprendi que tem coisas que nós temos que parar e esperar. Às vezes você falar estraga, às vezes você fazer naquele momento vai estragar. É melhor parar e ficar em silêncio, e não em silêncio reclamando, mas em silêncio com comunhão. Senhor, estou esperando isso. Aqui é um exemplo que eu vivenciei, sabe? Quando eu resolvi ficar em silêncio e disse: Deus, meu espírito está inquieto porque ele se aborreceu com aquela mulher, mas eu peço perdão e perdoo aquela mulher. Na verdade a gente quer um lugar melhor, Deus, que eu já entrei aqui pensando num lugar melhor, não ia ter que reformar tudo aquilo, né? Mas aí eu falei: Deus, prepara. E quando Deus deu o sinal, eu já quis resolver logo, porque estava aborrecido. Aí eu aprendi: Deus, quieta-te, fica quietinho, recua, fica em silêncio. E aí eu recuei e fiquei em silêncio. E aí eu pude ver a mão de Deus como opera. Irmão, é demais. Vocês não imaginam o que é receber uma ligação de quem nunca falou com você a nível de negócio, e dizer para você: olha, eu estou falando isso e vai ser isso. Você fala: mas eu não pedi isso. Não, mas é isso que vai ser. E o valor exato que você orava a Deus. Aí dizer: você quer mais, então você não precisa nem fazer. Eu vou te dar uma carência depois de uma semana, vou te dar uma carência de 3 meses sem pagar aluguel. Mas eu não pedi isso, mas Deus me deu isso, porque a sabedoria disse: espere um tempo, porque Deus está movendo o coração deles, está inclinando o coração deles, e a gente quer resolver as coisas. E quando a gente resolve, ele talvez só fechasse naquele tempo, pressionasse ele, pagasse mais caro para ele liberar. Talvez ele liberava e esses benefícios que acompanhou a nossa conquista nesse lugar não teria vindo, mas veio certinho. Eu não sei o que aconteceu lá, não. Até agora eu não sei o que aconteceu com o homem lá do aluguel, para ele chegar a me ligar e dizer que vai fazer por esse valor, e que vai me dar a carência de 3 meses, e depois ainda falou: não preciso depositar nenhum depósito calção os 2 meses. Eu não sei o que se passou no coração dele. Eu não sei a grandeza do que Deus moveu lá no coração dele. Eu só sei de uma coisa, que eu disse: vou me silenciar e não vou mais falar de sair desse lugar, e vou orar ao Senhor, para que o Senhor faça a vontade dele. E Senhor, e se é a tua vontade, aquele lugar é bênção. Então, se é ali que temos que estar, baixa aquele aluguel, Senhor. Providencia, Pai, para que dê certo. Move o coração dele. Aí logo depois de 1 mês, eu já escutei da imobiliária: foi alugado. Aí já foi alugado o bem. Aí imagina você orando por uma coisa e receber uma resposta: foi alugado. Mas quando o seu espírito está em paz, e que você decidiu ficar em silêncio, movido pela sabedoria, pelo espírito de sabedoria, não me incomodou, não. Eu disse: alugou.
Aí eu fui lá no proprietário só para confirmar. Eu só vim saber se realmente alugou, se não é imobiliária pondo obstáculo. Ele disse: não, realmente parece que alugou. Meu irmão já alugou. Aí eu: tudo bem, só isso. Por quê? Eu falei: Deus está em tuas mãos, e se tu queres, Senhor, faça a tua vontade. Daqui a pouco o homem me liga e diz: olha, deu problema na outra locação. Aí foi onde ele começou: vou falar com meu irmão. Aí falou o valor. Aí vou falar com meu irmão. Aí deu 3 meses de carência. Depois não falei nada. Aí vou falar com meu irmão. E deu 2 meses de aluguel. Eu não pedi nada, irmão. Eu garanto para vocês, eu não pedi nada a ele, para vermos o mover do poder de Deus. Então a sabedoria nos leva a uma posição que às vezes é bem melhor de se resolver do que eu ir lá afrontar ou tentar, forçar uma situação. Amém? Então repete comigo: eu preciso temer a Deus, preciso ouvir a Deus, ouvir os bons conselhos, eu preciso buscar o conhecimento, ter entendimento, ler a Bíblia até entender, e eu preciso ter discernimento para saber quando agir. E a melhor forma de saber agir, irmãos, é o silêncio, é esperar. Às vezes não é agir, é saber esperar, é saber ficar em silêncio, para que Deus possa dar sinais a você de como agir. Amém? Aí nós falamos, logo em seguida, eu estou fazendo um resumo, mas para vocês guardarem, nós falamos que a sabedoria, existe tipo de sabedoria: sabedoria humana e a sabedoria divina. A sabedoria humana possui o conhecimento e a percepção das óticas dos homens. Como diz a palavra de Deus, os homens naturais conhecem as coisas naturais, mas somente os homens espirituais conhecem as coisas espirituais, e as coisas espirituais se discernem com coisas espirituais. Então não tem como você saber as coisas espirituais, o que Deus quer operar, com a sua lógica, seguindo a sua razão. Por isso que a sabedoria humana segue a lógica humana, segue os conceitos humanos, mas a sabedoria divina, ela segue o que a palavra testifica sobre o que Deus é, o que Deus pode fazer a sua vida. Então o que a nossa sabedoria humana sempre vai te guiar é movida pela fé. A direção dela sempre é no crer, no confiar em Deus, em fazer as coisas que agradam a Deus. Então sabedoria divina tem um diferencial, e ela é capaz de nos revelar. A sabedoria humana, ela deduz, mas o Espírito de Deus, ele nos revela o que fazer, ou o que está acontecendo naquele trabalho, ou naquele lugar, para você saber como agir. E às vezes ele fala: fique quieto, o melhor é ficar quieto. Quando ele diz: vá lá e fale apenas isso, não acrescente. Aprenda a ouvir o Espírito falar com você de sabedoria. Amém? O caminho da sabedoria, o Senhor disse em Provérbios 3:6: lembre-se de Deus em tudo o que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Provérbios 3:6. Lembre de Deus em tudo o que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então a sabedoria, Deus tem um compromisso. Você pede sabedoria, o Espírito de Deus está à sua disposição para você poder buscá-lo, ajuda, conselho, e Ele vai falar com você em tudo que for necessário. Se você confiar nessa palavra, você vai ver que Deus vai mostrar para você o caminho certo, como lidar para conquistar, para fazer, para desenrolar um problema, para resolver um problema familiar, seja o que for. Se você lembrar de Deus, colocar à frente a sua comunhão com Deus, orar mais do que falar, ficar em silêncio mais do que falar, e quando falar as coisas de fé, e não as palavras malditas que às vezes costumamos falar sobre as nossas coisas. Quando eu falo maldita, porque devia falar coisas positivas, coisas que vai fortalecer a sua fé, você fala só desgraça, que de novo deu errado, que de novo só comigo, porque isso é conversa da carne, irmão. Da carne, quando não, demônio soprando na sua cabeça. Não aceite, se posicione na palavra de Deus, como nós lemos se não me engano, em Provérbios 3. Tome posse
tomar posse da palavra, dizer: eu creio, Deus falou, então eu creio, tem poder para acontecer na minha vida essa palavra, e Deus falou que está comigo, e Deus falou aqui em Provérbios 3:6, se eu colocar Ele na frente, tudo o que eu fizer, Ele vai me mostrar o caminho certo. É compromisso de Deus, irmão. A palavra de Deus é compromisso dele com você. Então ele disse na palavra dele. Então, o caminho da sabedoria, a sabedoria nos guiará por caminho do conhecimento, da obediência da palavra de Deus e da prática da bondade, da generosidade, misericórdia e compaixão. Foi o que nós lemos em Provérbios 3 no outro domingo. Então as pessoas querem sabedoria, mas não querem andar no caminho da sabedoria. Fidelidade, amor. O caminho da sabedoria é bondade, e nós falamos sobre isso, é bondade. O caminho da sabedoria é generosidade. O caminho da sabedoria é misericórdia. O caminho da sabedoria é compaixão. O caminho da sabedoria é amor. O caminho da sabedoria é perdão. E às vezes as pessoas não querem seguir o caminho da sabedoria, mas quer ter sabedoria. Ele quer resolver um problema sem perdoar. Ele quer resolver um problema sem ser generoso. Não vou ajudar essa pessoa porque ela é muito má. Ela merece paulada. Ela merece negar o pão, passar fome, porque ela é muito ruim. Olha o que ela falou da vizinha. Não, a palavra diz o contrário: dê comida ao teu inimigo se precisar, divida com ele, abençoe os que te maldizem, vença o mal com bem. É assim que a Bíblia, a sabedoria te ensina. Então é esse caminho que você tem que andar. Então você quer o Espírito de sabedoria? Quero sim, papai, manda para mim. Aí quando ele começa a te dar o conhecimento, aí você começa a ter entendimento, porque o conhecimento é saber o que fazer. Aí quando ele fala: agora vamos andar um caminho, ele pega na sua mão, vamos lá. E aí você, no entendimento, começa a perceber que tem que ser generoso, que tem que amar, que tem que ter bondade, que você vai ter que praticar para que dê certo. Porque é assim que o Espírito move as coisas. Não é pela raiva, pelo ódio, não é pela a sua forma de querer agir. Aí é sabedoria humana. Você está indo na sua próprio intelecto. Mas quando você permite o Espírito, ele vai usar as coisas espirituais para que o poder que é espiritual de Deus se manifeste ao seu favor. Amém? Glória a Deus. Então, sabedoria ou humana ou sabedoria divina, você tem que escolher. Quer ser guiado por sabedoria humana? Tá bom, continue fazendo o que você quer nas suas lógicas e buscando pessoas para te aconselhar que nem conhecem a Deus, às vezes, que nem temem a Deus, e peça conselho ao mundo. E o mundo só tem coisa boa para oferecer. Eu só vejo desgraça sobre desgraça. Não tem um conselho bom para dizer para a pessoa: olha, faça isso. Pelo contrário, não, faça o que você quiser, o importante é ser feliz. Deixa o cara sozinho no buraco lá, ainda fala que está bom para ele. Cava mais fundo, está pouco ainda que você cavou. Então nós temos que prestar atenção. Não estou falando que todas as pessoas são más, mas a maioria deste mundo não se importa com você, não se importa com o que Deus pensa, e não se importa com o que você quer melhorar ou deixar de melhorar. Eles só falam uma coisa: o negócio é viver os prazeres da vida, porque é o que nós temos nessa terra. Só que o final pode ser destruição, irmãos. O resultado de uma vida de sabedoria nos dá honra, respeito, dignidade, e nos faz prosperar em todas as áreas da nossa vida. O resultado de andar com a sabedoria nos garante prosperidade, dignidade, nos garante possuir paz com Deus e com todos os homens. Amém? Abre em Tiago 1,5 e diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém peçam com fé, não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Repete comigo: pois quem pensa assim não vai receber coisa alguma do Senhor, pois não tem firmeza
não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Quer sabedoria? Então peça com fé, peça com certeza. Eu quero ser guiado pelo Espírito de sabedoria. Não peça com dúvida nada, porque primeiro que a fé não tem espaço para dúvida. Peça com convicção. O Senhor garantiu: se você pedir, eu te dou sabedoria. E se você aprender a andar em sabedoria, eu te garanto que tudo o que você fizer, Deus vai te ajudar a dar certo. É promessa dele. Mas ele diz: se pedir e depois ficar andando em dúvida, não buscar convicção daquilo que deve ser feito, buscar a direção do Espírito Santo, ficar depois questionando até mesmo o que o Espírito fala, ficar resistindo ao Espírito Santo, primeiro pediu sabedoria e depois fica: será que é Deus? Geralmente a gente fala assim: será que é Deus? Quando a gente quer fazer o que quer, né? A gente põe em dúvida. Por quê? Porque é melhor pôr em dúvida, para depois dizer: não tinha certeza, por isso que eu pequei contra ti, Senhor. Mas ele diz: não pense, dúvida não tem espaço para a ação da fé. Ele disse: você não recebe nada de Deus se você duvidar no seu coração. Jesus disse: se nós pedirmos alguma coisa a Ele, se crermos, mesmo com a fé tamanho de um grão de mostarda, Ele disse que nós podemos pedir. Se não duvidarmos em nosso coração, podemos dizer até um monte, até esse prédio, que saia deste lugar e vá lá para o outro lado da avenida. E Ele disse que é capaz do prédio mudar. É lógico que Ele estava tratando sobre o tamanho dos obstáculos que você pode encontrar na vida. Ele disse: não importa o tamanho das dificuldades, você pode ter fé. E se sua fé for convicta, quanto mais convicta, mais poder você recebe de Deus para operar ao seu favor. Deus, Ele responde à nossa fé, e é a intensidade da nossa fé. E a fé se mede pela convicção, não é pelo tanto que você vem na igreja, não. É pela convicção, não é pelo tanto que você ora, não. É pela convicção. Não adianta orar com dúvida, não adianta orar com medo, não adianta orar assim: eu acho que Deus não ouve a minha oração, então para que você ora? Está falando com parede, está louco? Está ficando maluco? Ou você ora a Deus por fé, então deixa de orar e vai aprender a crer em Deus primeiro, e depois você vai falar com Ele. Porque quando falamos com dúvida, não recebemos nada de Deus, irmãos. Nada de Deus. Está aqui em Tiago, não sou eu apenas estou falando, e na prática eu tenho visto. Vamos ler só mais um versículo, a gente vai finalizar. Salmo 101, capítulo 1. Como é feliz o homem que não vai atrás das opiniões de pessoas más, mas que segue o exemplo e não segue os exemplos dos pecadores, nem participa de rodinha dos zombadores de Deus. Pelo contrário, ele faz a lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita na lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio, nunca deixa de dar fruto na estação própria, e as suas folhas, versículo 3, nunca murcham, e ele tem sucesso em todas as suas atividades. Então o homem que não se assenta, o homem que guarda a palavra de Deus, que guarda a lei do Senhor, que tem prazer na lei do Senhor, nas instruções do papai, que ele atenta para as instruções do papai, ele ouve e sabe, ele conhece, ele não despreza, ele diz: Senhor, é bom isso, porque tu estás falando na tua palavra. E quando você tem prazer na palavra de Deus, no conhecimento daquilo que Ele te dá como instrução, Ele garante que você será uma árvore frutífera, você vai prosperar, você vai ter a bênção do Senhor em tudo que você fizer. Por isso que o Espírito de sabedoria, que é o Espírito Santo, veio habitar em você e veio te dar dons de sabedoria, de entendimento, para saber e discernimento, para saber o tempo, o modo de fazer e de agir, para que a bênção do Senhor venha se materializar na sua vida. Em 1 Pedro 3,11, ele diz: desvia-se do mal e faça o bem, procurem viver em paz e façam tudo
para alcançá-la, pois o Senhor está observando os seus filhos, atento às suas orações, mas o rosto do Senhor volta-se contra aqueles que fazem o mal. Então procurem, desviem-se do mal e façam bem, procurem viver em paz e façam tudo para alcançá-lo. A sabedoria, ela te dá prosperidade e paz, irmãos. Então busca a sabedoria e você vai ter prosperidade. Essa palavra de Salmos, essa palavra que nós lemos de 1 Pedro, no capítulo 3, 11, é porque eu ia começar a falar de Provérbios 4, e Provérbios 4 vem tratando desses assuntos, sobre a questão da valorização da sabedoria, e sobre afastar do mal, não fazer o que os maus, as pessoas más gostam de fazer, se afastar daqueles que praticam o mal e daqueles que planejam fazer o mal contra as pessoas. É estar atento, é viver como árvore frutífera. Andar em sabedoria é temer a Deus e se afastar do mal. Estar atento com as instruções do Senhor é se afastar do mal, porque as instruções do Senhor é só para fazer o bem. Amém? Glória a Deus. Então vou encerrar aqui essa ministração, e domingo que vem eu dou continuidade em Provérbios 4, apesar de pedir para os irmãos abrir. Amém? Mas isso já fiz para reforçar, para que você não se esqueça desse início, porque o início de Provérbios 1, 2, 3 e 4 vem dizendo da valorização da sabedoria, da necessidade, da importância de ter sabedoria para andar com Deus e viver os resultados daquilo que Deus preparou para a sua vida. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos ficar de pé para a gente orar e vamos fazer a ceia. Amém? Do Senhor, a oferta também. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque tu és bom para com teus filhos. Obrigado, Senhor, porque tu estás nos ensinando. Senhor, hoje foi feito este resumo. Senhor, que esta palavra fique, que de alguma forma o teu Espírito, eu creio que ele está colocando dentro de cada um, Pai, a importância de buscar a sabedoria, a importância de andar com sabedoria neste mundo, Pai, para saber lidar com as situações da vida. Senhor, ajuda-os, que cada um de nós possamos colocar as coisas de Deus, o ensinamento, os conhecimentos de Deus à frente da nossa vida, as instruções do Senhor à frente da nossa vida, para que possamos tomar a melhor decisão. E eu creio, Pai, que teu Espírito vai ajudar e vai ensinar a cada um de nós a tomar a melhor decisão, a saber o que fazer para prosperar, para ter resultados, não apenas financeiros, de saúde, mas para conseguirmos lidar com o nosso próprio coração e lidar com as pessoas em nossos relacionamentos. Senhor, dai-nos sabedoria. Nós clamamos novamente, dai-nos sabedoria, enche-nos do teu Espírito de sabedoria. Senhor, habilita, dai revelações poderosas, para que cada um aprenda como, Senhor, a tratar cada situação da sua vida, e eles possam glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua palavra que habita em nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar salva de palmas para o Senhor. Toda glória em nome de Jesus. A gente pode sentar um pouco, irmão. Vamos separar a oferta, amém? O irmão vai estar dando oferta.